Hola, buenas tardes a todos y gracias por participar en este panel. Soy Rafael Gioielli, gerente general del Instituto Votorantim. En la próxima hora y media vamos a compartir con ustedes nuestra experiencia con el programa de apoyo a administración pública en salud, municipios contra el coronavirus. Este panel tiene traducción simultánea. Para aquellos que prefieran seguir en español, por favor, activen el botón interpretación en la parte inferior de la pantalla, seleccionando la opción español. Seguiré hablando en portugués a partir de ahora. Obrigado. Bom, é um prazer poder compartilhar com todos vocês essa experiência do Instituto Votorantim, que foi ganhadora do Prêmio Transformadores do ano passado. É um programa que nós desenvolvemos para atender a emergência gerada pelo coronavírus, que se mostrou bastante bem sucedido. Então, a ideia é apresentar para vocês. Nessa primeira parte do painel, eu vou apresentar um pouco do contexto do programa e depois a minha colega Lígia vai seguir aqui mediando um debate com 3 gestores públicos que fizeram parte do programa e que vão poder falar para vocês na prática como funcionou, que benefícios trouxe, que desafios trouxe, e eles são os verdadeiros aí implementadores do programa. Nosso papel é de facilitação, mas são os gestores que, no fim do dia, levaram a cabo todas as ações do programa. Então, para começar muito rapidamente, o Instituto Votorantim, ele funciona como um centro de inteligência aplicada que desenvolve soluções socioambientais que possam gerar valor para a sociedade, né? A gente trabalha sempre a partir do olhar das empresas Votorantim, que fazem parte do grupo empresarial Votorantim, priorizando territórios de atuação dessas empresas, né? E a nossa ideia é construir um futuro sustentável. Então, o Instituto está sempre junto com essas empresas, trabalhando nas comunidades, nos territórios em que elas estão presentes. E o nosso papel é desenvolver as estratégias, desenvolver os planos de ação e implementar essas ações visando gerar benefícios socioambientais. Esse programa especificamente de apoio à administração pública, ele existe desde 2012, é uma parceria do Instituto Votorantim com o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. Desde 2012, ele já foi implementado já implementou aí mais de 250 projetos em mais de 160 municípios brasileiros, em 20 estados. Então, ele tem uma capilaridade bastante grande aqui no Brasil. E quando surge a crise do Covid, no começo do ano passado, nós fizemos uma reflexão rápida para entender como o Instituto Votorantim poderia, de uma forma mais rápida, apoiar no enfrentamento da crise. E nós, obviamente, pegamos essa experiência que nós tínhamos com esse programa para atender esse desafio. E qual é o contexto, né? Qual era o contexto do Brasil no começo da pandemia, né? O coronavírus ele aparece primeiro nos grandes municípios, né, nas capitais, nas regiões metropolitanas, que geralmente são regiões melhor providas de infraestrutura e de condições para enfrentar o vírus, mas rapidamente ele avança para os municípios de pequeno porte, né? O coronavírus ele chegou ao interior do país de forma muito rápida, né? Seja por conta da circulação de pessoas, né? Seja por conta de atividades de negócio, de turismo e tudo mais. E o Brasil tem uma realidade de 5.500, quase 5.600 municípios, é um país gigantesco, onde os prefeitos e as prefeitas têm o papel de ofertar assistência básica ao cidadão. Então, o primeiro atendimento em saúde está na mão das prefeituras, né, prefeitos e prefeitas e suas equipes, e a realidade é que a oferta
de profissionais, de equipamentos, de saúde nesses 5.500 municípios, ela é bastante diferente. Então, para a gente ter ideia, metade dos municípios brasileiros, praticamente, não possuem nem hospitais, nem leitos para internação de pacientes. Isso mostra um pouco o nosso desafio como país, né? E a importância de fortalecer o apoio aos municípios, que é quem está na linha de frente no enfrentamento da pandemia. Então, o que nós fizemos foi um programa amplo de apoios, né? Então, de um lado, com mentoria e assistência técnica, a gente disponibilizou instrumentos de comunicação e ferramentas, fizemos uma série de webinars ao longo de quase 1 ano e meio, né, de pandemia, começando em 2020, se estendendo para esse ano. Tivemos uma ação focada em telemedicina e fizemos também a doação de equipamentos de proteção e equipamentos de saúde. Isso de forma ampla, né? E eu vou me deter mais aqui nas atividades de mentoria que foram o foco aqui do nosso programa. Então, foram 151 municípios participantes, foram 8 meses de projeto ao longo do ano passado, foram implementadas aí quase 3.000 iniciativas nesse enfrentamento, em 5 frentes de atuação. Aqui a gente consegue ver claramente o perfil desses municípios, né? 22 municípios, por exemplo, tinham até 10.000 habitantes, são municípios muito pequenos, né? E 47 acima de 50.000. Então, a gente tem um total de mais de 6 milhões de pessoas impactadas pelo programa, né? E aqui a gente vê a distribuição pelos estados e nas regiões brasileiras também. Então, é um programa que teve uma boa cobertura em todo o território nacional. Como é que funcionava na prática esse programa, né? Então, ele tinha como foco, né, 5 áreas, os temas de governança da crise, comunicação, assistência, vigilância e também a questão de impactos fiscais. A gente sabe que a pandemia rapidamente trouxe um desafio na geração de receitas para as prefeituras e pressionou fortemente os gastos. Então, a ideia aqui foi que pudéssemos também ofertar um apoio para a gestão desses impactos fiscais. O programa começou com a criação do Comitê de Gestão de Crise nessas prefeituras. Um segundo passo foi a realização de um diagnóstico municipal, onde a gente mapeou, a partir de um checklist que olhava para essas dimensões, quais eram os pontos mais frágeis em cada uma das prefeituras. A partir daí se desenhou e se acordou um plano de ação que foi implementado e monitorado ao longo dos meses seguintes, né, ao longo desses, em média, 4 meses que a mentoria levou em cada município. Depois o prefeito e as técnicas que estão aqui vão poder detalhar um pouco mais sobre a ação. 93% daqueles 160 municípios que participaram do programa alcançaram os níveis pactuados, ou seja, chegaram nos resultados esperados, né, para o município. Foram aí, como eu falei, mais de quase 3.000 ações implementadas, né, a grande maioria na frente de vigilância e assistência, né, que concentrou aí 50% das ações, ou seja, monitorar o avanço, né, da epidemia e agir sobre isso e prover assistência à população, né, que foi infectada e que precisava de apoio, né, esse foi as ações aí. E, obviamente, também tivemos ações nas outras frentes, visando aí olhar a crise toda de forma sistêmica. Ao final do ano, né, em dezembro de 2020, nós já contabilizávamos aí, a partir das análises de impacto, que o programa ajudou a salvar mais de 1.000 vidas nesses municípios, teve um impacto na redução aí de 33.000 casos e evitou gastos para os governos na casa de 120 milhões, caso essas 33.000 pessoas tivessem se infectado, né, e fossem necessitar de internações e tudo mais, né? Então, esse é um pouco o resultado aqui dessa avaliação que foi feita por uma consultoria externa ao Instituto. E o programa foi tão bem sucedido que nós seguimos agora em 2021 com uma ação não na mesma escala, um pouco mais reduzida, com 83 municípios,
tentando dar sequência, né? A pandemia não acabou, os desafios do coronavírus seguem aí, e os impactos da pandemia seguem aí para serem gerenciados. Então, hoje, nós seguimos aí com 83 municípios participando do programa, também aí com uma boa cobertura do território nacional. Acho que alguns aprendizados, né, que eu queria compartilhar aqui, né? Primeiro foi o fato de, com o surgimento da crise do coronavírus, a nossa escolha em aproveitar o know-how que nós tínhamos dentro de casa, no trabalho com administrações públicas, né, com a gestão pública desde 2012. Então, esse era um ponto forte nosso. Nós buscamos inovar no formato de atuação com os municípios, então, toda a mentoria ofertada de maneira remota, com a utilização de ferramentas, toolkits que foram disponibilizados. Foi um desenho para trabalhar com agilidade, né, na implementação. Então, desenhamos rapidamente a solução e colocamos ela no ar, né, para rodar rapidamente. Uma metodologia de baixo custo. O custo baixo que permitiu chegarmos em 160 municípios. Né? O nosso papel era orientar, e os grandes investimentos, os gastos estavam nas prefeituras. Né? Todos os ciclos de desenvolvimento curtos, né, olhando sempre um plano de ação, a resposta, e tentando ver qual era a contribuição daquela ação no enfrentamento da crise, e a construção de ferramentas, né, de instrumentos que pudessem ajudar os prefeitos, as prefeitas e as suas equipes a rapidamente terem sucesso no combate ao coronavírus. Esse foi, em linhas gerais, a nossa atuação com esse programa. Eu acho que daqui a pouco, né, com o depoimento aí dos nossos convidados, acho que vocês vão poder entender mais e melhor como isso tudo funcionou na prática e a visão deles, né, dessas contribuições. E agora, antes de passar para a Lígia, que vai fazer a mediação do painel, eu queria pedir para ser exibido um vídeo que fala um pouco do programa. Eu já aproveito aqui para me despedir, a Lígia vai dar sequência, vai continuar com vocês na sequência, mediando o painel. Eu agradeço a atenção, espero que o conteúdo seja útil aí para todos vocês que estão assistindo, e a gente, obviamente, fica à disposição depois para detalhar mais aspectos aí e conversar mais. Obrigado, eu queria pedir agora a exibição do vídeo. Criado em 2012, em uma parceria entre o Instituto Votorantim e o BNDES, o Programa de Apoio à Gestão Pública, AGP, atua no fortalecimento das capacidades de governos locais, especialmente em municípios pequenos e médios. A trajetória do AGP é marcada por uma constante evolução e adaptação ao contexto de cada território. E em 2020 não foi diferente. O AGP passou por uma adaptação estratégica para oferecer suporte aos territórios mais vulneráveis no contexto da pandemia. Por conta disso, foi desenvolvida dentro do programa a iniciativa Municípios contra o Coronavírus, com o objetivo de apoiar os municípios brasileiros no gerenciamento e enfrentamento da crise de saúde pública. Na prática, o que nós construímos nesses municípios? Primeiro, instrumentos de governança da crise, né, como, por exemplo, a criação de comitês multidisciplinares dentro de cada prefeitura, envolvendo a área de saúde, a área de assistência social e outras. Nós também ajudamos as prefeituras a aprimorarem os seus modelos de vigilância epidemiológica, né, uma vez que é importante que as prefeituras entendam onde estão os focos da doença para que elas possam atuar de uma maneira mais direcionada e mais efetiva. E também trabalhamos toda a frente de assistência. No total, 151 municípios de 20 estados brasileiros participaram da iniciativa em 2020. Destes, 72 foram selecionados por meio de 2 editais, realizados em parceria com o BNDES e voltados a cidades de até 350 mil habitantes com maior risco epidemiológico. Nós tivemos como auxiliar pessoas que estavam isoladas em casa. Então, além de ajudar a equipe se reorganizar, estar preparada para as mudanças, né? Quando eu digo de fluxo, então assim,
Um usuário que está sozinho, ele não tem familiar, está na casa dele, ele consegue atendimento médico, ele consegue a receita, ele consegue, a família, né, tem acesso ao atestado médico, mas isso tudo ele demanda vários outros fluxos. Então, o programa trouxe para a gente, naquele momento, auxilia todas essas soluções. Todos os municípios participantes tiveram apoio técnico remoto por meio de mentoria realizada por especialistas, a partir de um checklist que apontou os aspectos prioritários a serem trabalhados. O AGP é um exemplo aí de um programa muito bem estruturado, que ele traz tecnicamente, ele é muito forte tecnicamente, né? Tanto o AGP Saúde, municípios contra o coronavírus, mas também os demais, né, as demais frentes da AGP, quanto outros programas que a gente tem de apoio em comum, né, apoio conjunto com o Instituto Votorantim. Acho que todos trazem aí um arcabouço técnico muito forte, muito relevante. Então, a abordagem sempre muito bem estruturada. Da perspectiva do BNDES, isso é bastante importante. Acho que seria algo que o BNDES fazer sem parceria, sem essa parceria especificamente com o Instituto Votorantim, o BNDES não conseguiria todo esse alcance, toda essa capilaridade. O Instituto Votorantim mobilizou recursos, revisou seu planejamento e lançou a iniciativa Municípios contra o Coronavírus em um mês. A realização do programa aconteceu com a parceria de várias empresas investidas da Votorantim. Ao todo, foram captados 3,6 milhões de reais e foram propostas 11 competências de gestão a serem trabalhadas. Uma equipe formada por mais de 30 técnicos com experiência em gestão pública auxiliou os municípios selecionados do programa. Foram incorporadas mais de 2.800 ações para fortalecer o combate à pandemia. Nos municípios atendidos pela iniciativa, foram evitados 33 mil casos de Covid-19, o que poupou 120 milhões de reais aos cofres públicos. Hola, buenas tardes, bienvenidas. Soy Ligia y trabajo en el Instituto Votorantim. Quiero recordarles que este panel tiene traducción simultánea y a aquellos que quieran escuchar en español, hay un botón, deben activar un botón en la parte inferior de la pantalla. El botón se llama interpretación, entonces activen el botón y seleccionen español. Yo voy a hablar en português agora. Muito obrigada a todos novamente. Quero aqui fazer a apresentação dos nossos convidados que estarão conosco compartilhando a sua experiência. Chamo aqui a Bianca Morcef Nunes. A Bianca é coordenadora de programas do SUS no município de Muriaé. Muriaé é um município que fica no estado de Minas Gerais, no sudeste do Brasil, um município que tem 110 mil habitantes. Também está conosco a Kerla Freire de Carvalho, que é diretora da Vigilância Sanitária do município de Terra Nova. Terra Nova é um município que fica em Pernambuco, no nordeste do Brasil. E o prefeito Edilson Tavares de Lima, ele é prefeito da cidade de Toritama, no estado de Pernambuco, também no Nordeste. Toritama é a capital nacional do jeans, certo, prefeito? Isso. A produção e comercialização de roupas em jeans é a principal atividade econômica do município. Eu achei que seria interessante trazer esse dado aqui para compartilhar com a nossa audiência. Bom, bem-vindas, bem-vindo, prefeito. É uma honra recebê-los aqui para a gente conversar um pouco sobre a implementação dessa iniciativa, sobre os desafios, sobre os resultados alcançados. Eu vou começar com a primeira pergunta. Peço que vocês todos respondam e também se apresentem, deem as boas-vindas. A primeira pergunta é a seguinte: quais foram as primeiras ações empreendidas
pelos municípios de vocês logo no início da pandemia. Prefeito, se quiser começar, fique à vontade. Olha, Lígia, muito obrigado, um prazer. Nós estávamos aqui cooperando com o evento, muito satisfeito, muito feliz, e principalmente por você fazer menção à nossa capital do Jeans. A cidade de Toritama é uma cidade pequena, somos o menor município em área territorial aqui no estado de Pernambuco. Na realidade, só existem 9 municípios menores que Toritama em área territorial no Brasil. Então, somos bem pequenininhos, 25 quilômetros. Apesar disso, temos uma população flutuante muito grande, devido ao nosso comércio. E aí, imagina você, com o Covid-19, uma população que vem comprar roupas, que vem participar de feiras e eventos, isso trouxe um agravante enorme. Rapidamente, o Covid se proliferou aqui no nosso município. A primeira ação que nós fizemos aqui, Lígia, foi a construção de um hospital de campanha. Olha que ousados aí. Um município bem pequenininho. Fomos o primeiro município a construir, ou pelo menos a implantar, se é a palavra correta, um hospital de campanha no estado de Pernambuco. E aí colocamos respiradores, médicos, ambulâncias. Fizemos aquele pacote que a gente achava que ia resolver tudo, né? Mas aí que nada, né? Os problemas estavam só começando. A gente não fazia nem ideia, Lígia, do desafio que seria o Covid-19 no ano passado. Essa é a verdade, viu? Era a ponta do iceberg. Eu imaginei quando eu botasse o hospital de campanha assim, estava tudo resolvido. Só que não, viu? Os desafios foram bem maiores. Obrigada por compartilhar, prefeito, e parabéns pelo entusiasmo e ousadia. Kerla, se puder compartilhar a experiência em Terra Nova. Oi, tudo bom? Nossa primeira experiência foi a questão do fluxo nas unidades de saúde. A gente fez a questão da separação, né? As pessoas que procuravam atendimento ainda na porta de entrada, teve a questão da divisão física. Quem apresentava sintomas de Covid entrava por uma área e outros tipos de sintomas por outra área, para não ver a questão de juntar todos os sintomas, né? E aumentar. Aí aqui a gente também fez nós instalamos 5 leitos na unidade, que não tinha também, e teve uma instalação de um centro de coleta somente de exame de Covid-19. Teve esse centro de coleta, que a gente instalou isso aqui no município, para ser melhor a questão dos exames, ser separados. Perfeito, Kerla, obrigada. Bianca, você pode compartilhar com a gente quais foram as primeiras ações empreendidas por Muriaé logo no início da pandemia? Claro, inicialmente vou agradecer, porque é um prazer enorme estar participando aqui. Muriaé foi muito beneficiado pela mentoria, então a gente tem muito o que falar. O que acontece? Muriaé é um município, ele é referência, não só em saúde, como referência econômica para vários outros municípios ao redor. Então, quando se trata de Covid, a gente tinha que preocupar com o município e todo o fluxo desses outros municípios que vinham. Para vocês terem noção, nós temos 31 equipes de atenção primária, para ver o tamanho do fluxo que a gente tinha que trabalhar logo no início. E aí, a primeira etapa foi criar o comitê, né? A partir desse comitê que fomos organizando a questão de avaliação de número de leitos, né? Acompanhamento de número de casos. Esse comitê era composto por membros da sociedade civil, do comércio, né? Judiciário e principalmente as secretarias da prefeitura. E aí foi bom porque a mentoria entrou justamente nesse momento, nesse início do processo. E aí tivemos orientação, questão de saúde, economia. Eu lembro muito bem de um problema que, por ser profissional da saúde, inicialmente, o nosso primeiro caso suspeito, ele aconteceu, e vocês vão lembrar bem disso, justamente quando estava passando aquela questão da Itália. Então, tinha aquele vídeo do caminhão passando, e aí eles falavam que o caminhão estava transportando corpos. Então, o nosso primeiro caso suspeito, que nem foi positivo, foi nesse momento. Então, existia um pânico dos profissionais, a gente tinha que
tentar atuar nesse caminho, né? Acalmar os profissionais, organizar os fluxos. Então, o comitê foi o primeiro passo. Tá ótimo, muito obrigada. E queria agora que vocês compartilhassem conosco, por favor, as principais dificuldades, as principais demandas, porque logo no começo a gente entende, né, como era uma situação totalmente atípica, nunca vivenciada pelos municípios. Quais foram as dificuldades iniciais, as principais demandas que vocês inicialmente entenderam que eram as mais relevantes? Prefeito, Posso se falar? quiser. Então Por favor, vamos seguir essa vamos ordem seguir. aí. Lígia, eu queria usar essa expressão que a Bianca colocou aí, que eu acho que a palavra que ela usou é perfeita. Pânico. É muito difícil gerenciar o desconhecido. Vocês lembram que no começo é assim, falta respirador, depois falta máscaras N95, e depois não tem oxigênio, e aí faltam leitos. Assim, a gente viveu uma sequência de grandes desafios e nós não fazíamos sequer ideia de que aquilo estaria acontecendo. O programa nos foi extremamente interessante e vital, porque as ferramentas de gestão que nos foram passadas nos possibilitaram lidar com esse desconhecido. Porque da mesma forma que nos era muito difícil, enquanto gestores, estarmos à frente para gerenciar a crise do Covid-19, para a população também era uma ansiedade muito grande. Então, Lígia, veja que Bianca disse assim, ó, o pessoal assistia na televisão, aqueles caminhões, né, com as pessoas, e ficava perguntando, e aqui, como é que está? Assistiam a televisão dizendo que faltava respirador, que não tinha mais máscara, que não tinha médico. Quando a gente começou a usar aquelas ferramentas de gestão e dar transparência à população de como andava o gerenciamento da prefeitura em relação ao Covid-19, isso trouxe, assim, uma calmaria, uma estabilidade. Porque as pessoas, quando viam qualquer notícia, antes de qualquer coisa, entravam no site da prefeitura e a gente começou a dar transparência de todos os nossos insumos. A gente colocou na internet a quantidade de remédios, a quantidade de máscaras, a quantidade de luvas, quantidade de respiradores. Eu colocava os cilindros de oxigênio, tinha um gráficozinho lá que mostrava os cilindros enchendo e esvaziando. Então, mesmo que as pessoas assistissem no jornal que faltava oxigênio lá em Manaus, aí, e aqui em Toritama, será que tem oxigênio? Então, isso foi uma ferramenta muito valiosa, porque eu acredito, e eu tenho essa experiência agora, que na saúde, em tratando-se de saúde, e tanto a Bianca como a nossa outra colega aí de terra pode também manifestar sua opinião, em saúde, você passar segurança também para as pessoas que você está atendendo é fundamental. E as ferramentas que nos foram dadas pelo programa da Votorantim foram extraordinárias. O nosso primeiro caso notificado, ele evoluiu a óbito. Primeiro caso daqui do nosso município, ele já evoluiu a óbito, caso notificado. A gente enfrentou uma dificuldade muito grande no nosso município. O impacto já vê que o primeiro caso já evoluiu. Obrigada por compartilhar, Kerla. Eu imagino como foi difícil gerenciar logo no começo e um município tão pequeno, né? Bianca, se você quiser trazer. As principais dificuldades que nós vimos no início, era mesmo assim, como bem dito, faltava equipamento de proteção, coisas simples, e mesmo que chegavam recursos, mas a gente não tinha de onde comprar, não conseguia, e assim, até isso a mentoria nos ajudou, porque foi um respirar aquela primeira remessa que a gente até recebeu, mas principalmente assim, eu como trabalho na saúde, então a gente recebia, os protocolos mudavam a todo tempo. Então, nesse primeiro caso, a orientação era que a gente colocasse toda a paramentação e fosse vários horários na casa daquela pessoa, e aí do lado de fora tira todo um esquema. Graças a Deus isso não durou 2, 3 dias, e aí muda o protocolo. Então, assim, inicialmente a gente ficou muito focado nessa parte do EPI e tudo, e assim, depois, com a ajuda, a gente foi verificando que tinha mais coisa, essa questão da informação e da gente ter essas respostas rápidas, né? Então, não era só notificar
no local correto para o Ministério. O município queria essa resposta, ficou muito bem colocado pelo prefeito, e aí, assim, a gente ter essa informação rápida, quantos casos deram positivos, isso não podia demorar, né? E aí, para a tomada de decisão e tudo, isso foi uma dificuldade que a gente foi enfrentando nesse começo. Perfeito. É a comunicação e como fazê-la de forma mais ágil, de forma mais ampla, né? Eu entendo perfeitamente e agradeço por compartilharem. Agora eu queria me ater um pouco mais na adicionalidade, no apoio que a mentoria teve em relação ao que vocês inicialmente achavam que era demanda e que era prioridade. Então, eu queria que vocês refletissem sobre o que inicialmente vocês, como gestores públicos municipais, entendiam que era prioridade, que era demanda, necessidade, e depois da mentoria, do diagnóstico feito pela mentoria, se houve alguma mudança nesse referencial do que era prioridade ou não. Ou seja, como é que essa metodologia ajudou que o município entendesse, tangibilizasse melhor quais eram as efetivas prioridades e que gerariam mais efeitos de curto prazo no contingenciamento da crise. Olha aí, Lígia. Né? Se você quiser começar, vamos alterar aqui um pouco a ordem, prefeito, por favor, Kela, por favor. Pode falar, Kela, pode ativar o seu microfone. Para a gente, a prioridade era a questão dos dados, né? A gente recebeu os dados de imediato e saber como se organizar, né? A gente não tinha tempo para se organizar, né? A gente já recebia, foi instalar todas as unidades de saúde no sistema, eu já recebia os dados de imediato, a gente já fazia agendamento de consulta, de tudo, né? Foi muito bom. A gente se organizou bastante por essa parte. Maravilha, obrigada. Bianca, vamos mudar totalmente a ordem aqui. Por favor, compartilha conosco se você entende que, de alguma forma, houve uma mudança entre o que vocês achavam que era prioridade antes do início da mentoria e depois. A parte da organização, ela veio ampliada. No início, assim, até por a gente estar um pouco perdido, faltava essa organização que enxergasse como um todo. Igual, por exemplo, numa das primeiras reuniões, quando falou a questão de fechar a escola, a saúde quer o quê? Fecha agora, porque a saúde pensa assim. E aí, com esse acompanhamento, né, esse amadurecimento, e a gente conseguindo fazer o diagnóstico da situação, a gente entende que a pandemia, né, a questão de Covid não era só de saúde, então afetava na violência dentro de casa, e isso a gente foi conseguindo conciliar. Então, assim, igual essa preocupação com a economia, né, e que depois ficou um debate quase que político, mas, assim, realmente você tem que se preocupar com todos, né? E a gente ainda fala assim, eu uso muito esse termo, porque a mentoria é como se fosse um adulto que pega na mão da gente e carrega e mostra, porque a gente tem a tendência a ficar focado só no nosso setor. Então, a gente tinha reuniões com a educação, com questão, com a tesouraria, e aí ajudou a gente a enxergar mais coisa. Muito obrigada, Bianca. Seu depoimento é super importante, inclusive para reforçar que quanto mais intersetorial for a atuação da gestão pública municipal, mais efetiva ela vai ser, né? Esse depoimento é muito importante. Obrigada. Prefeito, se o senhor puder trazer essa eventual diferença, né, entre o que vocês consideravam antes da mentoria como prioridade e o que a mentoria ajudou vocês a tangibilizarem, a entenderem, a priorizarem as principais demandas e prioridades. Olha aí, Lígia, dizem que quem tem mais de 2 prioridades não tem prioridade, né? O pessoal fala isso, mas eu estava escutando aqui a Bianca falar
eu acho que um dos maiores desafios para quem está na gestão pública é exatamente ter um método, ter um modelo, uma forma de gerenciar todas essas demandas da população. O programa ele foi fundamental, pelo menos no nosso caso, por sermos um pequeno município. Eu acredito que as grandes cidades e aí possuem as suas estruturas técnicas, administrativas para lidarem com essas dificuldades. Mas municípios pequenos, às vezes o prefeito é assim, é aquela história, né, que cobra a falta, não é, bate o escanteio e fica no gol. A gente faz tudo ao mesmo tempo. E às vezes fica um pouco perdido porque as nossas prioridades terminam sendo das pessoas que se aproximam mais do prefeito. Então, você trata com pessoas e as pessoas começam a apresentar suas demandas e começam a apresentar seus problemas e você vai colocando aquilo como sendo a maior prioridade e às vezes não é. E o programa trouxe para a gente essa metodologia. Metodologia onde nós tínhamos o nosso gabinete de crise, nós tínhamos o nosso comitê instalado, mas quando a gente começou a trabalhar, viu que a gente não estava meio que organizando, tabulando, né, definindo aquilo que verdadeiramente é prioridade. E eu fiz questão de participar das reuniões de mentoria. Eu era o primeiro, o prefeito ia lá, fazia as reuniões com a live, chamava os secretários, e depois que fazia o checklist, né, e as tarefas de casa, como disse Bianca, depois que o professor passava o dever de casa, eu ia cobrar dos secretários para ver se estava acontecendo, porque quando a gente tabulou, é o que Bianca disse, você tinha problemas de segurança, de ordem social, de defesa, tinha problemas de saúde, obviamente, mas tinha problema na economia. A cidade de Toritama é uma cidade industrial, a gente recebe compradores do Brasil inteiro e uma população que muitas vezes se aproxima, né, do total da nossa cidade. E o que acontece é que de uma hora para outra disse assim, ó, vai fechar o comércio, ou seja, não vai ter mais feira. Nós somos uma monocultura. 93% da população trabalha com uma única atividade, que é a confecção de roupas, e de uma hora para outra vem um decreto e diz assim, não tem mais feira, não tem mais negócio, as fábricas vão ficar fechadas por 30 dias. E é um desespero. Então, você precisa ter um conjunto de estratégias para que você possa, nas demandas, que todas elas são prioritárias, você ter uma boa resolutibilidade. Então, acho que o programa trouxe isso para a gente. Método, trouxe para a gente técnicas de comunicação, como se comunicar, né? Se comunicar com a população, se comunicar com os compradores, se comunicar com os vendedores, né? Se comunicar com o entorno, as cidades circunvizinhas. Acho que trouxe muito isso, trouxe segurança também para que as pessoas pudessem nos acompanhar. E aí a gente foi implementando. De uma forma que, mesmo tendo passado essa parte mais aguda, né, do Covid, graças a Deus, a gente tem um sistema hoje está muito mais controlado, decorrente da vacinação. A gente ainda continua usando as ferramentas, porque as ferramentas elas são muito interessantes. Independente de ser Covid, eu acho que a metodologia, o programa, ele pode ser também aplicado em todas as outras áreas. Então, a gente pegou carona aí e a gente está usando também, como usamos agora para o vacinômetro, como usamos também para um trabalho que nós estamos fazendo também em relação à segurança, e eu acho que está dando certo também. Maravilha, prefeito, obrigada. E o seu depoimento reforça muito que a presença do prefeito, cobrando os secretários, participando e incentivando essa gestão baseada em dados, baseadas em informações consistentes, em ações diversas, em resultados de curto prazo, é o que talvez melhor enderece soluções em situações de crise, né? Então, considerei assim, importante isso que o senhor trouxe. Agora, já passando para os planos de ação, a mentoria tem alguns eixos de trabalho, como bem explicou o Rafael, e a partir desses eixos, para cada eixo, a gente trabalha alguns planos de ação com os municípios, a partir das suas demandas, a partir do seu contexto, das suas prioridades. Na avaliação de vocês, quais planos de ação que foram desenvolvidos nos seus municípios ao longo da mentoria e que foram mais bem-sucedidos? Se o senhor quiser continuar, prefeito, fica à vontade. Tá bom, vamos mudar a ordem novamente. Nós tivemos aqui uma estratégia que foi muito eficiente, Lígia, que foi o comércio online, através desses aplicativos que essa semana nos deram dor de cabeça aí, tipo o WhatsApp.
que era uma ferramenta que já estava ao nosso dispor, mas que as pessoas até então não faziam uso daquela ferramenta. Quando veio a crise e nós não podíamos mais ter o atendimento presencial, nós implantamos aqui uma feira online, ou seja, isso foi parte de uma estratégia, foi um plano de ação que deu um resultado extraordinário, aonde nós fizemos um espaço grande, gigante lá ao ar livre. As pessoas faziam as suas vendas online e havia um agendamento, havia um sistemazinho, nós colocamos um sistema, um aplicativo bem simples. Então, a pessoa tinha a hora marcada de chegar ali na feira e, na hora que ele chegasse, o vendedor já estaria esperando ele com a sua mercadoria. Então, era parar o veículo, colocar a mercadoria, fazer o pagamento e ir embora. Então, as pessoas faziam agendamento durante o dia inteiro. Isso foi, assim, sabe aquele socorro, sabe, providencial? As pessoas disseram assim, se não fosse essa venda online, o que seria da gente? E o que é melhor, viu, Lígia? Passado a pandemia, a venda online continua. Veja que coisa interessante. As pessoas criaram o hábito de vender, porque o comércio digital sempre foi uma realidade. As pessoas dizem, olha, de uma hora para outra, essa história de comércio online, mas sempre houve uma grande resistência, e a pandemia meio que acelerou. Teve coisas que a pandemia acelerou na nossa vida, essa foi uma delas, né? E aqui na nossa cidade de Toritama, hoje, o comércio online é muito forte. A gente não tem mais esse espaço, né, de agendamento, porque voltaram-se os atendimentos presenciais, mas esse foi o plano de ação mais bem sucedido que nós conseguimos, nesse momento, foi dar uma oportunidade, um canal também de comercialização digital para esses pequenos produtores. Lembrando, as pessoas aqui em Toritama são fábricas familiares, são unidades com 5, 8 funcionários. Às vezes, é a própria unidade familiar, o pai, a mãe ali, os tios, os primos, os filhos que trabalham. Não são grandes empresas. Não são empresas poderosas, né, que podem contratar agências de comunicação, publicidade, não. Então, é uma coisa assim que a gente costuma dizer que é uma economia de subsistência, mas que tem uma capilaridade muito grande. Você tem ideia, Toritama é uma cidade que é pleno emprego. Nós temos aqui emprego para todas as pessoas, né? Obviamente, são empregos de uma renda menor, mas é emprego. Uma crise dessa é muito importante. E de uma hora para outra, essas pessoas não podiam mais vender. Então, como era que ele ia sobreviver? Então, essa venda pelo WhatsApp, por esse aplicativo que era o Feira Online, foi muito bom. Eu fiquei muito satisfeito de a gente poder dar uma oportunidade para esse pessoal. E a gente está muito feliz de ter acesso a essa informação, de compartilhar essa informação, entendendo que, de alguma forma, momentos de crise também são oportunidades de inovação e oportunidades de incorporação de novos hábitos, né? Muito bacana, prefeito, obrigada. Bianca? Então, eu participei ativamente de uma iniciativa como essa. No nosso caso, foi a plataforma inteligente, né, de atendimento, e era muito interessante. O prefeito me lembrou uma coisa que eu esqueci de comentar, que o prefeito do período, ele fazia lives. Então, para falar como estava a situação, não sei o quê, e aí a gente utilizou uma live para divulgar a plataforma, né, que tinha o nome de Bela. Então, todos os pontos de ônibus tinham, né, o contato da Bela, e aí os nossos profissionais que, por estarem no grupo de risco, estariam em casa, eles foram os atendentes dessa plataforma. Então, a gente conseguiu aproveitar os recursos humanos e, principalmente, levar uma assistência aos usuários em casa, né? E, assim, eu sou totalmente encantada com essa, né, com essa solução. E, por exemplo, a gente tinha uma escala só de psicólogos. Então, assim, quem está em casa, naquela situação estressante, eles conseguiam dar essa assistência e era só entrar em contato. Não tinha dificuldade e tinha atendimento médico, e essa parte foi muito, muito, muito importante. Eu uso até hoje várias ferramentas. A Bela, infelizmente, né, por questão de pactuação e tudo ainda, ela não mantém agora, mas todas aquelas ferramentas, gente, até a questão de reunião com equipe.
Antes as plataformas eram todas pagas, e a gente nem tinha conhecimento. E veio através da mentoria, ó, Bianca, essa daqui já dá para usar, vamos usar assim, vamos testar. Então, assim, eu uso os formulários agora, como eu sou referência em programa SUS, eu tenho que monitorar vários indicadores, e aí muito do que eu aprendi com a mentoria, eu trago agora para a minha referência. Sou até famosa porque eu sei mexer com algumas ferramentas, né, na secretaria, porque eu aproveitei tudo, tá, gente? Não esqueço nada, não deixei nada para trás. Que maravilhoso, que bom saber, Bianca. Incrível. Kerla, se puder compartilhar. Então, nossa plataforma, ela diminuiu muito a superlotação nas unidades, porque os pacientes, eles já faziam sua consulta online, acessava o link e fazia sua consulta, colocava seus dados, início de sintomas, e a médica já avaliava na unidade, porque ela recebia todos os dados em outra plataforma, já faria todo o agendamento de teste sem o paciente sair de sua residência. Só procurava a unidade de saúde nos casos mais graves. Isso foi uma organização para a gente muito grande. Perfeito, que ela separar, né, o que precisa E, de um auxílio com maior complexidade, precisa ser encaminhado a um hospital, que pode ser tratado na própria rede municipal. Isso é super importante. Muito obrigada. Fico feliz com esses depoimentos, porque mesmo em municípios muito pequenos, algumas ações de inovação, de tecnologia, podem ser muito bem assimiladas e incorporadas no dia a dia da gestão pública e também da população, né? Eu estou fazendo aqui algumas perguntas para fomentar a nossa discussão, mas eu gostaria de convidar e incentivar, estimular a nossa audiência a fazer perguntas pelo chat. A equipe da Rede América vai me ajudar selecionando as perguntas, e eu também posso fazer aqui para os nossos convidados. Então, vocês que têm alguma questão específica, querem saber um pouco mais sobre as experiências que cada um dos nossos convidados contaram aqui, por favor, convido vocês a escreverem as suas perguntas no chat, que eu vou ter o maior prazer em compartilhá-las aqui. Bom, vou dar sequência. Alguma dessas estratégias implementadas por ocasião da mentoria, a própria Bianca falou um pouco e o prefeito também, mas se vocês puderem aprofundar, estratégias que foram implementadas por ocasião do projeto e que seguem sendo implementadas até hoje no município. Kerla, você quer começar? Dentre as ações que foram implementadas, tem alguma que Terra Nova segue trabalhando e implementando? a gente segue a mesma ainda. A gente segue a mesma plataforma até hoje. Nossa plataforma já tem em torno de 11 mil pessoas já, 11 mil consultas, que eu falei, né? Até hoje a gente recebe essa organização dos dados do nosso município. Nada mudou, ainda permanece a mesma plataforma. E a gestão da plataforma por vocês segue sendo feita? Segue sendo feita. A gente não interrompeu nada, segue sendo feita do mesmo jeito. Ou seja, a ferramenta foi implementada integralmente na gestão do município. Isso é um super indicador de sucesso. Legal. Prefeito, o senhor quer compartilhar mais algumas ações que seguem sendo implementadas, que foram incorporadas pela prefeitura? Se quiser dar mais detalhes. Olha, a gente hoje mantém, assim como a nossa amiga de Terra Nova, a mesma estratégia que foi usada mesmo no ápice da pandemia, e eu acredito que elas se tornarão ferramentas permanentes. Essa que nós damos transparência a todas as nossas estruturas administrativas e capacidade de atendimento. Então, você, quando entra no site da prefeitura, fica logo assim de forma bem visível. A nossa capacidade que nós temos de técnicos, de médicos, de materiais médicos, de oxigênio, isso a gente já coloca lá e a população já criou um hábito de fazer. Tem uma coisa muito importante também nisso, que nós aprendemos. Municípios pequenos, eles precisam também compartilhar entre si as suas capacidades, as suas estruturas. Uma grande cidade, ela é autossuficiente, né, pela sua capacidade financeira, pela sua capilaridade, pelo seu poder econômico.
Mas muitas vezes municípios pequenos que são próximos uns dos outros podem ser complementares. No momento que a gente colocou isso num painel e a gente começou a monitorar o nosso estoque de suprimentos, e alguns desses suprimentos, como disse Bianca também, não dependia só da vontade do gestor. Às vezes você tinha um recurso, mas não tinha quem vendesse. Nós fizemos aqui, muitas vezes, 2, 3 licitações e davam fracassadas, porque não havia ninguém interessado em vender aquele produto, porque não tinha o produto. Nós tivemos uma escassez muito grande de máscaras em 95, nós tivemos aqui uma escassez muito grande de monitores multiparâmetros, nós tivemos escassez de respiradores. Respiradores foi uma coisa dificílima, porque o governo federal fez ali uma reserva, depois os estados, e os municípios não conseguiam. Oxigênio foi um caos, porque você tinha um recurso, mas não tinha cilindros para vender. Faltaram cilindros no Brasil. Então, o que foi que a gente fez aqui enquanto prefeitos de pequenas cidades? A gente se uniu. Então, ora faltava oxigênio em uma cidade, mas eu tinha aqui no meu município. Então, o prefeito ligava, eu compartilhava, digo, te mando X cilindros, olha, o meu chega pela madrugada. Eu digo, tá bom, então amanhã você me repõe de volta. Às vezes faltava máscaras aqui, eu tinha a compra de máscaras, mas estava atrasado o pedido. E o município vizinho tinha máscaras ainda em estoque, então a gente compartilhava. Quando a gente começou a fazer esse tipo de monitoramento, a gente entendeu que de nada vale eu, como município, estar com um galpão cheio de máscaras, se o município do meu lado está faltando máscaras, ou seja, a máscara não é para estar estocada, a máscara é para estar no rosto das pessoas. O oxigênio não é para estar estocado em tanques, o oxigênio é para estar salvando vidas. Eu acho que municípios pequenos, Lígia, precisam aprender, e a pandemia nos deu essa lição de humildade, que a gente precisa compartilhar os nossos recursos, que a gente não está competindo para ver quem é o número 1, sabe? A gente está competindo para ver quem consegue ajudar mais um ao outro. Eu acho que é isso que a pandemia veio nos ajudar, e eu fiz isso e ainda estamos fazendo com muita alegria. Aqui a gente emprestou uma ambulância, eu dizia para os prefeitos, digo, olha, a ambulância não é de Toritama. Quando nós assumimos aqui, eu sou meio exagerado assim nas minhas coisas, e aí aqui as ambulâncias, só tinham 3 ambulâncias na cidade, elas quebravam todo dia, né? Uma tinha o motor que vazava óleo, a outra saía fumaça, e eu com muita raiva, eu comprei muitas ambulâncias de uma vez. Só de uma vez eu comprei 10, depois eu comprei 6, eu tenho 19 ambulâncias aqui, para resumir. Uso todas? Não, eu botei uma ambulância em cada unidade básica de saúde, eu botei no hospital de campanha, 5, botei no hospital municipal, mas eu não usava todas, então às vezes municípios ao lado precisavam de ambulância, e eu coloquei as minhas ambulâncias para socorrer os municípios vizinhos. E eu dizia, pessoal, se uma ambulância daqui da minha cidade de Toritama conseguir salvar uma pessoa da cidade vizinha, isso é extraordinário. Quando eu consegui comprar respiradores aqui, de uma forma muito dinâmica, muito rápida, a gente conseguiu, porque eu coloquei pessoas... Eu vi uma iniciativa privada ali, então eu também tenho representantes, eu tenho negócios em vários estados, eu coloquei pessoas nesses estados para me ajudarem a comprar esses respiradores. Mas eu lembro de um caso muito emblemático, que tinha uma senhora já de idade, 82 anos de idade, e ela estava no município, a 16 quilômetros aqui de Toritama, um município chamado Vertentes, e ela veio a agravar com o Covid, ela já tinha a senha para a transferência para uma unidade de terapia intensiva, uma UTI, mas não tinha o leito disponível. E ela foi agravando, e eu lembro que ainda assim, acredito que 10, 11 horas da noite, o diretor médico ligou do município dizendo, prefeito, olha, eu sei que tem respiradores na sua cidade, e essa senhora, se ela não for agora assistida com a ventilação, se ela não for entubada agora, essa senhora não vai sobreviver. E nós mandamos uma ambulância de imediato para buscar essa pessoa. Nós tínhamos comprado respiradores desses móveis, né, que vão em ambulâncias. E assim, a minha felicidade é que a gente salvou essa vida, né? A senha só saiu 2 dias depois. Ela ficou 2 dias aqui em Toritama usando o nosso equipamento. Então, o respirador não é de Toritama, né? Acho que o respirador é de todos nós, né? O oxigênio não era de Toritama, as máscaras não são de Toritama. E esse deve ser o maior legado que o Covid tem que nos dar, que nós estamos, assim, muito irmanados, muito compartilhados, e o que afeta um, afeta todo mundo. E o que é bom para um, tem que ser bom para todo mundo. Perfeito, prefeito, eu agradeço. O senhor já trouxe aqui algumas referências muito importantes para nós, né? Primeiro, sobre a atuação intersetorial dentro da prefeitura, ou seja, de que forma que educação, saúde, assistência, todas as áreas
se conectando, conseguem dar respostas mais assertivas, e agora o senhor traz a importância da colaboração entre os municípios, também para ampliar o resultado, o impacto dessas ações coordenadas, minimizando os riscos e os impactos da crise, né? Isso é super interessante, agradeço muito, prefeito. Bianca, por favor. A ferramenta que a gente construiu logo no começo da mentoria e utiliza até hoje, vai utilizar, acho que para o resto da vida, pode mudar o tipo de busca, é o acompanhamento da situação epidemiológica. Então, ele foi um painel que ele deu muito trabalho, então, assim, a mentoria teve que atuar diretamente. Eu lembro que a gente mandava por WhatsApp, e, coitado, tem até pena, na época era o Diogo que ficava com a gente, ficamos íntimos do Diogo, de tanto que a gente mandava mensagem para ele, e aí virou uma ferramenta linda que, tipo assim, as notificações, elas iam automaticamente elas vão para esse painel, então, assim, para quem trabalha com a parte epidemiológica e tem que construir, né, o boletim, as informações para os gestores, a gente ainda tem reunião que fica definindo qual onda que está toda sexta-feira, e aí esse painel é exatamente o que a gente leva como reforço para essas reuniões, para esses momentos. E quando o prefeito Edilson fala, eu moro numa cidade vizinha, próxima a Muriaé, e aí a gente tem essa questão muito dos exames, que era um problema que a gente tinha. Os exames eles tinham que ir para um município longe, no nosso caso, Muriaé mandava para Belo Horizonte, aí depois que foi para Viçosa, que é um pouco antes, mas assim, são 300 quilômetros, para vocês terem noção dessa distância dos exames. E aí os municípios vizinhos de Muriaé levava também exames de outros municípios nesse primeiro momento, que era uma parceria. Certamente a gente não enfrentaria, a gente segue enfrentando, né, essa crise sanitária, mas a gente não teria feito sem trabalhar em parceria entre os entes estatais e iniciativa privada, a sociedade civil. Eu acho que parcerias foi a grande palavra aí que resumiu os nossos esforços no enfrentamento dessa crise no âmbito mundial, né? Eu gostaria agora que a gente conversasse um pouco sobre as ferramentas de gestão, mas não só sobre as ferramentas, sobre a importância, como é que vocês avaliam a importância de se trabalhar competências de gestão para as equipes técnicas, não só da Secretaria de Saúde, mas para as equipes técnicas da Prefeitura. Que diferença faz perenizar esse aprendizado, essas competências em gestão, no que diz respeito à geração de valor público para a população, ou seja, assimilar práticas, metodologias, ferramentas de gestão, de fato, promove serviços públicos melhores e mais eficientes para a população? Bianca, se você quiser continuar. Então, certamente esse dinamismo de informação, né, de resultados, isso traz para o município de um modo geral. Então, assim, a gente determina redução de gasto de um modo geral, redução até do cansaço da equipe, do desgaste da equipe, quando a gente utiliza de forma correta. Então, a gente é munido de informação, e essas informações precisam ser claras e dinâmicas. Então, toda gestão precisa desse dinamismo para evitar, eu falo despesa não só econômica, a gente fala despesa mesmo, perda de profissionais que estão desgastados, né? Então, assim, a gente utiliza as ferramentas de gestão para principalmente poupar cada ponto da rede. Eu organizo isso tudo e eu estou poupando não só questão econômica. Legal, Bianca, como a questão gerencial também poupa tempo, né, e assegura efetividade nas respostas. Bacana.
Kela, quer Exatamente. trazer seu ponto de vista, suas impressões? Eu não sei se vou responder da forma correta. Edilson. Edilson vai falar primeiro? Pode falar, por favor, Kela. Pronto. Eu acho assim que para a gente descobrir, primeiro, é melhor a gente descobrir as habilidades do individual, essa parte que você quer, para depois aproveitá-las e assim a gente alcançar melhor o desempenho de cada equipe. Ótimo, obrigada. Prefeito, sobre as competências de gestão, o que o senhor tem para nos Lígia, trazer? Quais as reflexões? geralmente as cidades pequenas, principalmente, as decisões e as estratégias, elas têm um viés muito político, né? Quando a gente trabalha, as pessoas pensam muito se aquilo tem ou não um impacto, um reflexo político. Quando a gente traz também para a equipe essa necessidade de um olhar gerencial, técnico, estratégico, no início as pessoas acham um pouco ruim, né? As pessoas ficam um pouco assim, meio que questionando, não, mas veja bem, porque assado, e se fazia dessa forma, isso vai trazer determinado prejuízo. Mas é um ledo engano, né? Quando você tem também, dentro das suas decisões, né, toda uma metodologia, todo um acompanhamento, toda uma gestão, o resultado político também está presente. Ou seja, o resultado político, ele é, inclusive, amplificado. É isso que a gente percebeu aqui. Às vezes as pessoas se preocupam muito, né? Não, mas porque veja bem, politicamente, não. Politicamente, o que as pessoas querem é cidades eficientes, cidades inteligentes, as pessoas querem resultado. A gente tem que deixar que a política ela floresça pelos resultados da gestão, e não o inverso, né? E aí quebrar isso numa cidade pequena dá um trabalhinho, sabe? Aí vai mostrando, não, pessoal, não é assim dessa forma. E baseado em que você vai tomar essa decisão? Por que vai tomar? Por que não faz primeiro isso? Tem muita outra coisa também que acontece muito, e aí eu vi quando a Bianca estava falando que ela se tornou íntima do Diogo, né, nessas coisas dos painéis. Quando a gente começou a montar o painel era aquela coisa mais estática, assim, sabe? Quantos casos, não é? Quantos óbitos. E aí, na primeira reunião que nós tivemos em mentoria, eu vi quando a menina lá do Votorantim abriu aquele BI, assim, aquela coisa gigante, aí ela começava a mostrar aqui aquele georreferenciado, e mostrava por sexo, mostrava por idade, mostrava por bairro. Eu disse, eu quero fazer isso aqui em Toritama. Aí o rapaz disse, mas isso aqui não dá certo, não, aqui é muito pequenininho, aqui a cidade é desse tamanho. Não, vai dar certo, então vamos botar, as pessoas vão querer saber. E aí, eu sei que dá trabalho, né, para você fazer essa separação. Mas a população depois começou a acompanhar. Veja que coisa interessante. Né? Quando um dado estava conflitando, o cara ligava para mim, feito, esse dado aqui não está certo, porque está dizendo X nesse bairro, mas aí teve um caso essa semana e não contabilizaram. As pessoas começavam a acompanhar. Elas começaram a perceber, por exemplo, que o centro da cidade era o local de mais risco de contaminação pelo Covid-19. Os bairros periféricos tinham uma contaminação menor e o centro da cidade tinha uma contaminação. Veja, uma cidade bem pequenininha como Toritama. É quando a gente começa a perceber que a população também se apropria disso. É um engano imaginar que porque é uma cidade pequena, porque as pessoas é isso e aquilo outro, e não vão dar valor. Isso é um erro, as pessoas dão sim valor, se apropriam disso e passam a usar na sua vida cotidiana. Então, eu acho que a gente precisa também evoluir. Estamos evoluindo aqui devagarinho, isso também não é assim, do dia para a noite, mas você vai insistindo e as suas ações políticas, elas são fruto de toda a metodologia técnica e estratégica implementada. Ou seja, né, prefeito, como uma gestão eficiente baseada em dados também gera capital político e gera engajamento da população, né, no accountability, no próprio controle social, né? Essa experiência é muito, muito, muito interessante. Agradeço muito. Gera Por até favor. voto. Gera até voto. A gente não está em campanha, pode falar isso, mas gera até voto. Não tem como ser diferente. É isso, é exatamente isso. Quando os serviços públicos eles são eficientes, quando a população tem acesso de forma clara e transparente aos dados, é como o senhor falou, ela se sente mais apropriada e isso, de alguma forma, reverte não só em valor público, em melhora de serviços públicos, numa população melhor assistida, como também em capital político para o gestor. Ou seja, é o ganha-ganha perfeito, né? É o valor compartilhado perfeito. Bianca, você havia levantado a mão. Você quer fazer um comentário adicional sobre esse ponto?
Eu lembrei de um ponto que eu falo sempre, principalmente quando eu falo da mentoria também. Nós tivemos que trocar a roda com o carro andando. Então, faz muita diferença você saber, a Kerla falou muito bem, então, assim, determinar as habilidades da equipe, e aí, quem é melhor em um certo ponto, outro, você fortalece, né? Então, a questão de uma gestão organizada, ela tem a equipe fortalecida, e ela sabe qual a melhor habilidade, quem eu uso para esse momento, né? Ou seja, a partir da apropriação de ferramentas de gestão, você consegue alocar melhor as equipes, né? A partir das suas competências, a partir das suas potencialidades. Isso, aproveitar. E essa é uma adicionalidade que ela não é óbvia, mas que ela é visível e perceptível a partir da experiência prática de vocês, né? Isso é muito, muito bacana. Agora, a gente recebeu algumas perguntas da audiência, eu vou abrir aqui para vocês. No geral, o que vocês valorizam? Eu sei que a gente conversou sobre muitas coisas, talvez fique um pouco repetitivo, mas enfim, se vocês pudessem eleger uma coisa, o que mais vocês valorizam dessa experiência da mentoria? O que de fato, dentre todas as ações, planos, ferramentas de gestão, o que fez a diferença no enfrentamento à pandemia para os municípios de vocês? Começa quem quiser. Eu sou muito falador, assim, se deixar eu fico falando muito, viu? Então, mas deixa eu puxar essa fila ali. Assim, nós tivemos várias ferramentas, é difícil você selecionar a ferramenta mais importante. Essa do comércio online foi extraordinária, as outras ferramentas que nós tivemos de compartilhamento, etc., foi muito bom. Mas, no nosso caso, eu acredito que o maior legado que nós tivemos nessa experiência do programa foi a transparência que nós conseguimos dar da estrutura de atendimento, da capacidade de atendimento do município para a população, através dos painéis informativos que nós colocamos permanentemente no nosso site. Esse foi, no caso do Toritama, o maior ganho. A população sabe que, se tiver qualquer dúvida em relação ao que está acontecendo com o Covid-19 em Toritama, ela sabe que o canal de maior confiança é o site da prefeitura. Então, ela vai ter lá os insumos, ela vai ter lá os médicos, ela vai ter lá os números. Isso é o mais importante. Nós implantamos agora, mais recente, o vacinômetro, é todo digital aqui, o agendamento na nossa cidade é todo digital, fizemos de forma descentralizada, estamos aí com eficiência extraordinária do vacinômetro, e para coroar, agora, no levantamento último do Tribunal de Contas, o município de Toritama ficou em 7º lugar em transparência no estado de Pernambuco. É um número altíssimo, à frente, inclusive, da nossa capital pernambucana, Recife. Né? Toritama ficou à frente da cidade do Recife. Então, assim, é extraordinário. Prefeito, eu estou boquiaberta aqui, extraordinário. Meus parabéns, que relato bacana. E olha, eu sou prova, porque eu estava olhando hoje o site da Prefeitura de Toritama e, assim, mais transparente e impossível. As informações estão muito claras, o contato com os munícipes está bastante claro, didático, então, parabéns. Muito bacana. Obrigado. E obrigada pelo relato. Quem continua? Quem segue na fila? No caso de Muriaé, essa parte da informação ela foi muito importante, mas o dinamismo dessa informação para um município como o nosso, as pessoas ligavam e falavam, o boletim, ainda não saiu o boletim? Então, assim, essa informação segura e rápida foi certamente um grande diferencial. Mais ou menos a mesma coisa que o prefeito disse, mas, assim, realmente, a segurança dos dados, elas trouxeram um diferencial muito grande para o respeito da população ao nosso trabalho. Obrigada, Bianca. Depoimento potente. Obrigada. Kerla? O nosso E aí, em município, Terra Nova?
O nosso município foi a questão do atendimento, não deixar nenhum paciente em espera. Ele fazia sua consulta residencial, né? E aí ele ficava sendo monitorado 24 horas. Aí isso foi muito bom. E a gente tinha todos os dados, sabia quantos pacientes estavam isolados, quantos não estavam, tudo isso. Então foi muito bom não deixar o paciente em espera, né? Que é chato, sem atendimento médico. Não e era com deixar rapidez. O paciente fazia sua consulta e de imediato ele já tinha seu atendimento online. Isso foi muito bom. Maravilhoso, não deixar ninguém para trás e atender todo mundo Isso. com eficiência, com dignidade. Isso Muito mesmo. legal. Recebemos aqui também uma pergunta, agora direcionada ao prefeito Edilson. A pergunta diz o seguinte: essa experiência de fortalecimento da gestão pública com o Instituto para atender o enfrentamento ao coronavírus, ela poderia ter sido replicada em outras áreas onde o município precisa de apoio, como, por exemplo, educação, arrecadação de impostos, ou seja, a mesma metodologia com o checklist, com os planos de ação, ela pode ser replicada em outras áreas dentro do município, educação, impactos fiscais, enfim. Não só pode, como deve, viu, Lígia? Acho que a gente deve fazer esse dever de casa e usar, porque a metodologia ela é ampla, né? Quando nós começamos o trabalho, eu lembro, e a mentora chegava a nos passar os modelos de ato. Olha, a ata precisa ser assim, dessa forma, os registros precisam ser assim, as tomadas de decisões, o acompanhamento e o monitoramento, se aquilo que foi trabalhado na reunião passada, se foi dado resultado. Então, se você pega isso e você faz exponencialmente para as outras áreas, vai dar resultado. Inclusive, na área de negócios, que foi essa nossa plataforma de comércio online, que era o Parque das Feiras Online, já foi dentro da mesma mentoria. Veja, a gente estava tratando de saúde, certo? Era tratando de saúde. Dentro daquela estratégia de saúde, havia uma estratégia voltada à comunicação. Comunicação, veja. E me lembrei agora de uma coisa interessantíssima. Quando a gente estava tratando sobre comunicação, aí a gente ficava muito aquela história, né? Não, vamos usar o WhatsApp, Facebook, Instagram, vamos usar as rádios. E eu lembro que a menina falou assim, olha, em cidade pequena geralmente tem aqueles carros de som, a gente estava esquecido disso. Você está entendendo? Tem aqueles carros de som, tem, isso faz parte da comunicação também. Vamos colocar o carro de som também dentro. Então, assim, aí a gente teve um trabalho em comunicação, dentro da mentoria, teve o trabalho em comercialização, que era a nossa plataforma digital, e, obviamente, teve o trabalho de saúde. Se você quiser puxar isso para a educação, é a mesma ferramenta. Se você quiser usar isso em segurança, violência contra a mulher, é a mesma ferramenta. Se você quiser usar isso em qualquer outra área da prefeitura, vai dar muito certo. E é por isso que as ferramentas de gestão elas são interessantes, porque elas são adaptáveis, né, às demandas que você tiver na sua vida, né, nem só no município. Ótimo, prefeito, muito obrigada. E tem também mais uma pergunta que diz respeito a todos vocês, enfim. E, por favor, sejam sinceros aqui, porque eu acho que toda a experiência, toda a metodologia, por mais efetiva que ela tenha sido, ela sempre pode ser aprimorada. E do nosso lado aqui, a gente está sempre buscando aprimoramentos a partir dos relatos de vocês, a partir de avaliações de impacto. Então, a pergunta que veio da audiência é a seguinte: na visão de vocês, o que poderia ter sido feito diferente ou poderia ser aprimorado na estratégia, na metodologia do programa? Então, fica difícil até falar, não, a gente não vê exatamente uma falha do processo. O que eu vejo é o nosso dia a dia. Então, assim, aquela questão, né, porque a mentoria ela orienta e ela determina os próximos passos. E aí, às vezes eu até falava assim, Diogo, o que eu estou te devendo? Porque a nossa rotina é que não colabora. Então, essa história, né, de uma segunda-feira para outra você trazer os produtos, a gente é que não consegue, às vezes, acompanhar, porque aconteceram várias outras coisas naquele mesmo momento. E o que eu vejo que é indispensável é que cada ferramenta depois possa ter continuidade.
que nada, né? Porque assim, no momento você tem que ter ferramentas novas, produtos novos, mas que depois você consiga caminhar com as próprias pernas. Nós não tivemos problemas com a mentoria, mas são sugestões sempre para quem for trabalhar, porque as ideias vão surgindo, os municípios têm demandas diferentes, então não adianta criar uma solução que fique preso, né? Tem que ter alguém da equipe que consiga manter isso, consiga dar continuidade. Ótimo, obrigada. Prefeito? Lígia, na realidade, eu não diria que é um problema da mentoria. Se é para a gente fazer uma análise, uma análise que eu faço assim muito clara, é que a mentoria teria sido muito melhor se a gente tivesse tido a presença do mentor aqui conosco. Mas isso foi uma restrição do Covid-19. Então, a mentoria à distância também tem suas limitações, vamos dizer assim, né? Uma coisa é você ter aula online com o professor, outra coisa é o professor estar do teu lado, assim, olhando para você, ver se você está estudando. Então, aquilo que Bianca falou no começo, de pegar pela mão, foi um pegar pela mão virtual. Então, se a gente não tivesse essa imposição do distanciamento social, eu acho que a mentoria teria dado muito mais resultado. Com o mentor assim, meio pegando pela mão, sabe, indo numa sala, o que é que está acontecendo? O relatório não chegou, não foi implantada a ação. Esse distanciamento meio que acomodava algumas das pessoas da equipe. No nosso caso, como eu me fazia presente nas reuniões, o pessoal ficava um pouco mais temeroso, o prefeito vai estar, o prefeito vai estar. Então, quando a menina começa, eu ficava, vocês continuam na reunião, eu estou só olhando aqui para ver quem fez o dever de casa ou não. Assim, o pessoal ficava mais por medo, né? Eu vou ver aqui quem está trabalhando e quem não está. Aí o pessoal ficava, mas obviamente, né? Eu acho que foi isso que faltou, né? Essa presença, esse contato humano. A gente está com o pessoal assim, ó, vamos lá, puxa, o que é que está acontecendo? Quem sabe aí a próxima dificuldade nossa não seja o distanciamento social, uma imposição, para que a gente possa ter a presença dos nossos amigos aqui conosco. Sem dúvida, prefeito. Inclusive, contato... estão devendo visita para nós. Não mesmo, Bianca. Não, tá, Bianca, agora você falou certinho, viu? Com certeza, gente. O contato presencial ele é super importante, ele estimula, né? Ele gera outros benefícios, né? Outros estímulos. Por outro lado, a facilidade do virtual, o fato de que o virtual pode nos levar para todos os lugares, nos permitiu colaborar com muitos municípios ao mesmo tempo, o que também foi muito importante. Então, entendemos, acolhemos totalmente a questão, né, da dificuldade que, às vezes, a falta de um contato presencial gera, mas, por outro lado, entendemos a dimensão que o virtual nos leva e a oportunidade que a gente teve de ajudar, né, de colaborar, de trabalhar junto com mais municípios. Kela, se você puder trazer o seu ponto de vista sobre as melhorias que a gente podia fazer na mentoria. Questão de melhorar, eu não tenho nada a falar, né? Porque para a gente, eu achei que a mentoria ela foi bastante inovadora, né? Por trabalhar com um município pequeno e com pouco recurso. A gente agradece muito, foi muito bom. Nada a melhorar. A questão de ser online, só teve isso mesmo, mas não podia ser presencial, né? Exatamente. Pessoal, a gente está caminhando para o fim, eu vou fazer só uma última pergunta e peço que, ao responder essas perguntas, vocês também fiquem à vontade para fazer as suas considerações finais. Dessa experiência, o que fica para o futuro? O que mudou efetivamente em vocês como profissionais e na própria organização, na estrutura da gestão municipal, que mudou, que ficou incorporado e que vai servir de norte, de referência para ações que o município venha implementar no futuro? E com isso, vocês já podem fazer, enfim, as suas considerações finais, a gente caminha para o fechamento. Pode começar, prefeito. Vamos lá, Bianca. Muito obrigado aí pela palavra. Lígia, veja bem, eu acho que o maior aprendizado que nós tiramos disso tudo é que não há nenhuma dificuldade que não possa ser superada com compromisso, com trabalho, com dedicação e com metodologia. Eu acho que isso é o que nós temos de aprendizado
de tudo que nós vivenciamos. Foi o momento mais difícil das nossas vidas. Eu acredito que não só do meu município, mas de todo o Brasil e do mundo, mas nós aí estamos aí vencendo. Eu queria, nesse momento aqui, agradecer imensamente a RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que nos deu aí essa oportunidade de nos aproximar de bons parceiros. O Instituto Votorantim foi para nós, assim, um bônus, né? Sabe, aquela coisa que chega assim na hora necessária, né? Diz que a comida mais gostosa é quando se está com muita fome, né? Na realidade, a gente estava quase que desesperado, sem saber o que fazer durante a pandemia, sendo atacado de tudo quanto era lado, e aí a metodologia que nos foi passada pelo Instituto nos deu assim um norte, um pé no chão. Fico muito agradecido. Então, quero agradecer aqui publicamente ao Instituto Votorantim, agradecer aos nossos amigos da RAP e desejar não só, né, aqui para Pernambuco, mas desejar para todo o Brasil e o mundo que a gente possa superar estes conflitos. Faltou isso, eu vou falar sem modéstias aqui, faltou isso no âmbito federal, faltou isso no âmbito estadual. A gente viu a federação degladiando com o Estado e muitas vezes o Estado se degladiando com o município, quando a solução é a cooperação. Quando a solução não é ver quem é o melhor, a solução não é saber quem é o mais inteligente, quem foi que chegou primeiro, quem é que vacinou primeiro. O que é que isso quer dizer? Isso não quer dizer absolutamente nada. Ali já a pessoa dizer, não, eu vacinei a primeira pessoa. Eu quero saber quando é que a gente vai vacinar a última pessoa no Brasil. Acho que é importante. O número 1 é importante, é óbvio, mas quando a gente vacinar o último dos 220 milhões, aí a gente vai fazer uma grande festa por ter o Brasil todo imunizado. A gente está hoje vivendo uma política de conflito, isso é péssimo. A política deve ser uma política de cooperação, saber que todos nós somos irmãos, estamos em um só país, e para que eu possa estar bem em Toritama, os municípios ao meu lado têm que estar bem também. Nós não somos uma ilha, e o vírus nos ensinou, quando a gente ficou trancado dentro das nossas casas. Eu tive, no Covid-19, uma experiência terrível, perdi 2 tios em um espaço de 8 dias para o Covid-19. Me emociono todas as vezes. A gente fez todo o trabalho, todo o cuidado, mas essa doença terrível ceifou a vida do meu tio e da minha tia com a diferença de 8 dias. E aí a gente fica olhando um Brasil com 600 mil pessoas que morreram e os políticos ficam brigando. Ao invés dos políticos darem as mãos, ao invés da gente parar de querer saber quem é o melhor, quem é o sabidão, a gente tinha que estar aqui agora, era nos tratando como irmãos e não como inimigos. Então, que esse exemplo do Votorantim, do Instituto, da RAPS, sirva para todo mundo, que a gente entenda que a gente é um só povo, é uma só vontade, é uma só vida, não são duas, para que a gente possa ter aí muito tempo de vida. Desculpe que eu me emocionei, mas vamos em frente. Muito obrigado e é um prazer falar com vocês, viu? Prefeito, uma vez um professor me disse que as melhores pessoas são as que se emocionam, então eu agradeço por compartilhar esse momento conosco, eu sinto muitíssimo pelas suas perdas e desejo profundamente que o Brasil e todos os países da América Latina tenham mais líderes com espírito republicano como o seu. Muito obrigada. Bianca, quer trazer as suas considerações finais? Sim, um pouco já foi dito, é lógico, mas assim, o trabalho com metodologia, organização, o conhecimento e principalmente o que já foi dito agora, muito bem dito, a empatia com as outras pessoas, né? A parceria, isso a gente aprendeu, a gente vai levar para sempre. E assim, eu represento uma equipe enorme. E só tenho a agradecer por participar de um projeto, de aprender tanta coisa, não só durante a mentoria, e olha o que a gente, né, eu não conhecia as pessoas com quem a gente conversou hoje. Então, assim, mais uma vez, a gente está ganhando. Então, aprendeu com a mentoria, aprendeu com os desafios do município, e eu tenho muito orgulho, eu sempre coloco que eu tenho muito orgulho da minha trajetória, pelo tanto que eu estudei, que eu corri atrás, e aí eu vou juntando cada pontinho desse. Eu só posso agradecer por poder participar disso tudo.
Nós que agradecemos pela sua gestão e pelo seu trabalho, Bianca. Muito obrigada. Kerla, por favor, as suas considerações finais. Eu também agradeço muito ao Instituto Votorantim pelo conhecimento, né? Por ter deixado os trabalhos dos nossos profissionais diminuíram bastante, né? Ter deixado essa tomada de decisão mais ágil. E foi muita organização no nosso município. A gente agradece muito por ter participado. Nós é que agradecemos a vocês pela parceria, pelo trabalho enquanto gestores públicos. Eu quero agradecer aos três individualmente, quero agradecer à Rede América pela oportunidade, a todos os nossos parceiros e à audiência. Muito obrigada por estarem conosco. Sigamos juntos. Muito obrigada. Até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, Bianca. Tchau, Kerla. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Lígia. obrigada.